O objetivo desse vídeo é a gente conversar um pouco sobre essas duas grandezas, o valor médio e o desvio padrão. A gente vai ver que elas têm papel fundamental na hora de fazer a análise dos dados que a gente coleta de um experimento real feito num laboratório. O link para ter acesso ao material que eu estou usando está aqui abaixo na descrição do vídeo. Nosso foco é entender, primeiramente, essa equação 3 que a apostila nos mostra. Ela diz que o valor médio de uma grandeza x, tratado dessa forma, ele é a soma de todos os valores xi, i variando de 1 até n, dividido por n. Coisa bem simples, certo? Você pega três números quaisquer, sei lá, 2, 4 e 6. Qual que é a média desses três valores? Olha, some os três valores, é o que a equação está me dizendo. 2 mais 4 mais 6 dá 12. Divida pela quantidade de valores que você tem. Eu tenho 3 valores, certo? Então, eu vou ter 12 dividido por 3. A média dos três números, 2, 4 e 6, é 4. Até aí, nada de novidade. Agora, se eu estiver fazendo um experimento e esses valores, 2, 4 e 6, representarem um resultado de uma medida, será que esse experimento foi bem feito? Será que ele foi medido de maneira bem acurada? Né? Tamanho de um objeto, por exemplo, vamos supor que a gente esteja medindo em metros. Eu não posso uma vez medir 2 metros, na segunda vez medir 4 metros, na terceira vez medir 6 metros e dizer que o objeto, em média, vale 4 metros o tamanho dele. Alguma coisa está bem ruim. E aí a gente introduz algumas grandezas estatísticas que mostram para a gente se o experimento foi bem feito ou não. Aí que vem aqui, ó, esse primeiro fator para a gente que é importante. A apostila chama de desvio padrão da média, expresso por essa equação que a gente vai discutir daqui a pouco lá no nosso quadro. Beleza? Vamos para lá que a gente se dá melhor fazendo nossos exemplos. Aqui no quadro está escrita a mesma equação que estava na apostila. Valor médio, somatório de igual a 1 até n, de xi dividido por n. Vou pegar logo um exemplo aqui e já ir comentando da forma que interessa para a gente. Imaginar que eu fiz uma medida, tamanho de um objeto. E a primeira vez que eu medi, eu obtive um valor do tipo L1, tamanho do objeto, igual a 13,17 metros. Aí fui medir de novo, com a mesma régua, olhei outra vez, e aí deu o valor 13,18 metros, certo? Mudou ali o algarismo duvidoso. Na terceira medida, uma outra pessoa fez essa medida, alguém do meu grupo de trabalho, e o valor que ele encontrou foi 13,05 metros, já mudou um pouco. E aí depois essa mesma pessoa foi conferir, fez com bastante cuidado, encontrou um valor próximo de 13, mas não igual a 13, olha lá, está pertinho, mas não é igual, 12,98. E aí ela ficou um pouco encucada, mediu novamente, talvez com alguma imperícia, mas encontrou esse valor aqui que é bem diferente dos valores que a gente estava acostumado a escrever. Vamos supor que deu lá 15,03 metros. Bom, esse experimento foi bem realizado? Sim ou não? Qual que é o valor médio para o tamanho desse objeto que a gente está medindo? Quanto que vale o L? Bom, vamos só fazer aqui uma continha para a gente se habituar a usar aquela equação. O L médio vai ser o quê? Estou colando na equação lá de cima. Vai ser L1 mais L2 mais L3 mais L4 mais L5, certo? Somo todos os valores. É o que aquela regra lá de cima está me dizendo. O que eu faço? Divido por 5, o número de valores que eu obtenho. Bom, já fiz a conta aqui na calculadora. O valor que a gente obtém é 67,41, a soma dos valores ali de cima, né? Todos os L's somados. Isso tudo dividido por 5. Bom, dividindo por 5, resultado final, então, 13,482 metros. O que eu tenho que fazer? Bom, regra de arredondamento. Eu tinha apenas duas casas decimais aqui, ó,
nas parcelas, certo? No final, então, no meu resultado, eu tenho que parar aqui com 2 casas decimais. Então, eu vou arredondar aquele 8 ali, como depois do 8 só há um numeral menor do que 5, né? Então, ele vai ser mantido, certo? Então, o resultado final do valor médio de L para esse experimento é 13,48 metros. Vocês veem o seguinte, esse valor aqui, ó, esse L5, ele prejudicou pouco a nosso valor médio. Estava todo mundo aqui perto de 13, certo? 13, 13, 13, 12,98, mas o valor médio deu quase 13,5, né? A gente esperava um valor bem próximo de 13. Isso aconteceu por quê? Isso aconteceu porque uma das medidas não foi bem feita, claramente. Como é que eu consigo algum número para me dizer se esse experimento está bom assim, com essas medidas, ou se tem que ser melhorado, tem que ser repetido? A gente vai ver agora o desvio padrão. Peguei a equação que estava na apostila e transcrevi para cá. Sigma, desvio padrão, ele é para n grande, quando você tem muitas medidas, não é o nosso caso aqui, que é didático, né? A gente vai extrapolar um pouquinho para a gente poder conversar aqui mais facilmente. Para n grande, né? Ou num caso didático, que é o nosso caso, a gente está aprendendo agora, eu posso representar o desvio padrão da forma que está aí, olha. E ele mede o quê? Ele mede qual que é a distância entre cada um dos valores x e o valor médio. Quando essa diferença aqui, olha só para o que está dentro do parênteses, por enquanto. Quando essa diferença, valor que você mediu menos o valor médio, é grande, significa que o valor que você mediu não está muito legal, como aquele 15 que a gente acabou de ver ali. Agora, quando os valores são próximos, essa diferença vai dar um número pequeno. Ou seja, quanto menor for o desvio padrão, melhor é o seu experimento, concorda? Quanto mais próximo você estiver da média, melhor para você. Vamos ver, no nosso caso, quanto que deu esse desvio padrão, se ele é um número grande e pequeno, e qual que é a contribuição daquele 15 que a gente obteve lá para os valores que a gente acabou de usar como exemplo. Vamos lá. Os valores de L1 até L5 estão aqui. Só escrevi embaixo ali em verde o valor médio. E vocês vão me permitir escrever aqui, ao invés de sigma, sigma ao quadrado. Só para não ter que escrever uma raiz muito grande aqui no quadro. Depois disso, basta a gente extrair a raiz do valor final que a gente vai obter. Bom, o que eu tenho que fazer então? Tenho que escrever aquela expressão ali, ó. É o primeiro valor, 13,17, menos o valor médio, 13,48. Isso elevado ao quadrado e, ainda por cima, dividido por 5. Mais, segundo valor, 13,18, menos valor médio, 13,48, elevado ao quadrado, dividido por 5, certo? Só estou escrevendo a expressão que está ali em vermelho. É trabalhoso, é assim mesmo, não tem outro jeito não. Vamos com calma, para a gente aprender aqui como que se usa aquela expressão. Então, 13,05 menos valor médio, 13,48, elevado ao quadrado, dividido por 5. Dá para fazer isso de outra forma? Claro que dá, né? Para quem já tem aqui a habilidade com Excel, por exemplo, você pode programar isso no Excel, sem problema nenhum. A sua precisão vai ser aquela que você colocar no Excel. Mas como a gente está fazendo aqui pela primeira vez, nosso processo é didático, vamos fazer com calma até o final, para a gente poder discutir também cada um desses valores, qual que é a fonte deles e o que eles contribuem para a dispersão do resultado final. Bom, por fim aqui eu tenho o 15, né? Aquele valor estranho. Bom, por fim aqui então eu tenho 15
0,03 menos 13,48 elevado ao quadrado dividido por 5. Ficou bem claro para a gente aqui, né, que esse valor aqui, o último, ele vai contribuir bastante para o valor de sigma aumentar. Vocês veem que todos os valores são próximos de 13, só aquele lá que é o diferentão. Bom, agora o que eu faço? Vou na calculadora e obtenho cada um dos valores. A tela da calculadora mostra para a gente os seguintes valores: 0,01922 mais, vamos lá, 0,018 mais 0,03698 mais 0,05 mais 0, olha que valor grande comparado com os outros, 4805. Vocês veem que todos têm um 0,0 alguma coisa, e esse aqui já tem um algarismo na primeira casa decimal. Bom, somando ali então, eu obtenho o seguinte resultado: 0,6047. Por fim, para obter o valor de sigma, eu tenho que extrair a raiz desse número. Vamos escrever então ali no cantinho o valor do sigma final. O valor de sigma na tela da calculadora tem a seguinte forma: sigma ele é 0,77762 e isso continua. Mas é claro que a gente não vai manter o número com todas essas casas, a gente vai usar aqui regra de arredondamento. A gente já sabe que tem que parar na segunda casa depois da vírgula, porque é a precisão do instrumento que a gente usou lá para fazer as medidas em metros, certo? Vai até a segunda casa, centímetros no nosso caso. Como depois do 7 tem um 7 menor do que 5, então o número final fica 0,078. Faltou apenas aqui eu colocar a unidade, certo? Não foi um erro meu, deveria ter comentado isso antes, mas eu não queria poluir muito o nosso quadro. Então, óbvio que a gente sempre coloca a unidade no sigma também. Então, o valor final correto de sigma é sigma igual a 0,78 metros. Breve comentário, então. O que a gente fez aqui, nosso experimento mental, foi calcular um valor de L médio igual a 13,48 metros com um desvio padrão de 0,78 metros. Agora, esse experimento foi bom? Esse valor aqui é grande? É pequeno? Isso a gente vai ver daqui a pouco em teoria de erros. A gente precisa de uma teoria para nos dizer, olha, esse valor aqui está grande, esse valor aqui diz que o valor médio não vai funcionar para a teoria que você está querendo. Ou, não, esse valor aqui é condizente com o que a gente queria. A gente precisa de um pouco mais de teoria. Não era o nosso objetivo hoje, mas a gente chega lá. Muito obrigado pela atenção de vocês.